Oi, oitavo ano. Espero que todo mundo esteja bem. E vamos lá para a nossa aula de hoje. A gente vai dar continuidade ao módulo 2, que é o módulo sobre tecido. E antes de eu começar a teoria de hoje, vamos relembrar algumas coisas. O nosso corpo, ele segue os níveis de organização, né? Quais níveis são esses? Células que têm o mesmo tipo de trabalho, que têm funções semelhantes, elas se unem e formam os tecidos. Tecidos com funções semelhantes se unem e formam os órgãos. Órgãos que também trabalham para uma mesma finalidade formam um sistema e todos os sistemas juntos formam o organismo. Então, nós já estudamos tudo sobre células e a semana passada nós começamos a estudar os tecidos. Nós vimos que existem 4 tipos de tecidos no nosso corpo, né? Quais tipos são esses? O tecido epitelial, que é dividido em tecido epitelial de revestimento e tecido glandular. O tecido conjuntivo, que é dividido em tecido conjuntivo propriamente dito, tecido adiposo, tecido hematopoético, tecido cartilaginoso e tecido ósseo. E faltam 2 tipos de tecido para nós estudarmos, que é o tecido muscular e o tecido nervoso, tá? Então, são esses 2 tecidos que nós vamos estudar hoje. Preciso que vocês peguem a apostila, abram ela na página 21, que é a teoria que nós vamos ver, e depois nós vamos resolver 2 exercícios da página 22, tá? Então, vamos lá começar. Nós vamos começar a aula falando do tecido muscular, tá? Pessoal, esse tecido muscular, ele corresponde a aproximadamente 50% do nosso peso corpóreo. Então, por exemplo, uma pessoa que pesa 60 quilos, 30 desses 60 quilos corresponde aos músculos. Então, a gente pode perceber que eles estão em grande quantidade no nosso corpo, tá? As células que formam esse tecido muscular, elas recebem o nome de fibras musculares. Quais são as características dessas fibras musculares? Primeira coisa é que elas possuem um formato alongado. E lembra que eu disse para vocês lá no começo, quando nós começamos a estudar células, que dependendo do tipo, do formato dessas células, é a função que elas vão desempenhar? Então, por que essas células, essas fibras, elas precisam ter esse formato alongado? Porque elas têm a capacidade de fazer contração e relaxamento. Tá? E é através dessa contração e desse relaxamento que vai haver movimentação dos músculos. Então, é muito importante esse formato alongado, certo? Quais são as funções, né, dos músculos, do tecido muscular do nosso corpo? Tudo que está relacionado a movimento é, são os músculos que fazem, tá? Então, todos os movimentos que acontecem no nosso corpo, seja o movimento de eu falar, o movimento de vocês andarem, o movimento do nosso alimento ser empurrado ao longo do nosso tubo digestório, todos esses movimentos, os responsáveis são os músculos, beleza? E existem 3 tipos de músculos: o músculo esquelético, o músculo cardíaco e o músculo liso. Cada um deles vai ter uma função específica no nosso corpo. E eu vou falar de cada um deles para vocês agora. O primeiro tipo de tecido muscular é o tecido muscular esquelético. E como o próprio nome já diz, né, gente? Esquelético nos lembra o quê? Nos lembra esqueleto. Por quê? Porque esse tecido muscular esquelético, ele está associado aos nossos ossos, tá? E por quê? Lembra que eu disse agora há pouco que as células do tecido muscular, elas são longas, né? E elas conseguem se contrair, se relaxar? Quando as células do tecido muscular, elas contraem, elas relaxam, elas fazem com que os nossos ossos se movimentem, tá? Então, nós falamos que os músculos são órgãos ativos e os ossos órgãos passivos, tá? Porque quem realiza a movimentação mesmo, quem faz com que esse osso se movimente, são os músculos, certo? Então, todos os movimentos, meu movimento de andar, falar, pular, quem faz esses movimentos é o tecido muscular esquelético. As células que compõem esse tecido, elas são alongadas, elas são estriadas. Essas estrias são essas faixas mais escuras que vocês estão vendo aí na imagem, tá? E, gente, o movimento do tecido muscular esquelético, ele é voluntário. O que isso quer dizer?
que a contração e o relaxamento do tecido muscular esquelético acontece de acordo com a nossa vontade. Por exemplo, a hora que eu quero falar, os músculos da minha face, eles se mexem, eles se contraem, eles relaxam e aí eu falo. Quando eu quero andar, os músculos da minha perna, eles se contraem, eles relaxam e eu consigo caminhar, tá? Então, isso é movimento voluntário, é de acordo com a minha vontade, tá bom? Sou eu quem controlo esse tecido muscular. E olha só o que está escrito na imagem. Os tecidos musculares esqueléticos, né, que formam a carne do nosso corpo, tracionam os ossos nos movimentos voluntários. Então, toda essa parte que a gente fala que é a carne, né, nada mais é do que tecido muscular esquelético. O segundo tipo de tecido muscular é o muscular cardíaco também, como o próprio nome diz, né? Cardíaco nos lembra coração. Por quê? A maior parte do nosso coração é formado de tecido muscular cardíaco. Assim como o tecido muscular esquelético, o tecido muscular cardíaco, ele também tem estrias, que também são essas faixas mais escuras que vocês podem observar na imagem. E diferente do tecido muscular esquelético, o movimento do tecido muscular cardíaco ele é involuntário. Como assim? Não é de acordo com a minha vontade. Nós não precisamos ficar pensando o dia inteiro que o nosso coração precisa contrair e relaxar para bombear o sangue, né? Esse movimento do músculo cardíaco acontece involuntariamente à nossa vontade, tá bom? E olha só o que a imagem diz. O tecido muscular cardíaco, exclusivo do coração, nunca se cansa no trabalho de bombear sangue para todo o corpo, tá bom? Então, a contração e o relaxamento do músculo cardíaco faz com que o nosso sangue circule pelo nosso corpo. E lembrando sempre que o movimento é involuntário. E o terceiro tipo de tecido muscular é o tecido muscular liso. Ele é encontrado nas paredes do tubo digestório, do nosso estômago, do nosso intestino, nas paredes dos nossos vasos sanguíneos, tá? Então, é esse tecido muscular liso que forma alguns dos nossos órgãos. E assim como o muscular cardíaco, o movimento dele também é involuntário. A gente não precisa pensar para que aconteça o movimento do tecido muscular liso. Esse movimento do tecido muscular liso, ele é responsável, por exemplo, pelos movimentos peristálticos. O que são esses movimentos peristálticos? Os movimentos que vão empurrar o nosso bolo alimentar ao longo do nosso tubo digestório, certo? Às vezes vocês não ouvem alguns barulhos na barriga de vocês. O que acontece? São os músculos lisos que estão se contraindo, os músculos lisos do estômago, do intestino. Às vezes, se a gente coloca a mão na barriga, a gente até consegue sentir essa movimentação dos órgãos, tá bom? E as células do tecido muscular liso, elas não têm estrias, ok? Diferente, então, do tecido muscular esquelético e do tecido muscular cardíaco. E olha o que a imagem nos diz. Que os lisos, eles dispõem-se em camadas dentro de órgãos, por exemplo, nos intestinos. Aqui eu coloquei uma imagem para vocês, tá? Da célula muscular cardíaca, da célula muscular esquelética e da célula muscular lisa, de onde nós podemos encontrá-las, né? Então, a célula muscular cardíaca com estrias, que são as faixas mais escuras, como vocês podem ver, nós encontramos no coração. A célula muscular esquelética também com estrias, formando o nosso bíceps aí no caso, tá? Que é um músculo do nosso braço e a célula muscular lisa na parede do nosso estômago. E um resuminho para vocês, gente, que o muscular esquelético, tecido muscular esquelético, então, ele tem movimento voluntário, o tecido muscular cardíaco tem movimento involuntário e o tecido muscular liso também tem movimento involuntário, só para que vocês não se esqueçam disso, ok? E o último tipo de tecido que nós temos no nosso corpo é o tecido nervoso. Ele é formado por células que são muito especializadas, são células bem diferentes de tudo que nós já vimos até aqui. E essas células são os neurônios, tá? Onde nós encontramos tecido nervoso? No nosso encéfalo, na nossa medula espinhal e também nos nossos nervos, ok?
Qual é a função desse tecido nervoso? Fazer transmissão de impulsos nervosos, tá? Esses impulsos nervosos, gente, eles vão coordenar todas as atividades do nosso corpo, beleza? E esse tecido nervoso, ele vai fazer a integração de todas as partes do nosso corpo. Como? Recebendo e conduzindo estímulos. Por exemplo, se eu encosto a mão num ferro quente, tá? A minha pele está recebendo um estímulo e o meu corpo precisa reagir a esse estímulo. Como? Tirando a minha mão, tá? Então, a pele recebe o estímulo, esse estímulo ele é levado, ele é transmitido através dos neurônios, vai lá para o meu cérebro processa a informação que ele recebeu, tá? E vai dar uma resposta. Uma resposta para onde? Para o músculo do meu braço, fazendo com que esse músculo contraia e eu retire a mão desse ferro quente, tá? Então, é dessa maneira, mais ou menos, que acontece a recepção e a condução de estímulos. O sistema nervoso é um sistema que nós vamos estudar ele, a gente vai ter um módulo só dele, tá? Então, é isso que vocês precisam saber por hora sobre tecido nervoso. E aqui eu tenho uma imagem de como é um neurônio, tá? Como eu disse para vocês, é uma célula toda especializada. Por quê? Porque essa célula ela precisa receber os impulsos e ela precisa transmitir os impulsos. Onde que os impulsos, os estímulos, eles são recebidos? Nos dendritos. Depois esses impulsos eles vão para o corpo celular, que é onde está essa parte maior da célula, tá? E esse impulso, para ele ser transmitido para um próximo neurônio, vai percorrer todo o axônio. Esse é um esquema de como é um neurônio. Beleza, pessoal? Então, de teoria é isso. Eu preciso agora que vocês vão lá para a página 22 para a resolução de 2 exercícios. Questão número 2. As várias partes do corpo apresentam músculos que são usados de diferentes formas. Por exemplo, um jogador de futebol necessita, durante as partidas e treinos, do trabalho contínuo de determinado tipo de músculo. Porém, para permitir a ingestão e condução de alimentos pelos órgãos do corpo, ele usará outros músculos. Quais os tipos de músculos usados nas duas situações? Justifique sua conclusão. Então, vocês vão me falar quais músculos são usados para que ele jogue futebol, né? Para que ele consiga correr, chutar bola e tudo mais. E quais músculos são usados na condução dos alimentos pelos órgãos do corpo, tá? E depois me justificar como vocês chegaram nessa conclusão. E a questão número 5 diz o seguinte: quando uma pessoa sofre um acidente e, em decorrência dele, perde os movimentos parciais ou totais do corpo, que tipo de tecido foi lesado? Tá? A pessoa sofreu um acidente e aí ela perdeu movimentação de algumas partes ou de todo o corpo. Qual tecido foi lesado? Pausem o vídeo, respondam as duas questões e voltem aqui comigo daqui a pouco. Então, questão 2. As várias partes do corpo apresentam músculos que são usados de diferentes formas. Por exemplo, um jogador de futebol necessita, durante as partidas e treinos, do trabalho contínuo de determinado tipo de músculo. Porém, para permitir a ingestão e condução de alimentos pelos órgãos do corpo, ele usará outros músculos. Quais os tipos de músculos usados nas duas situações? Pessoal, como jogador, né, para correr, chutar bola, a pessoa vai utilizar os músculos esqueléticos, que têm contração voluntária. Já na condução dos alimentos e na ingestão dos alimentos, a gente vai usar o quê? O nosso tubo digestório, tá? E o tubo digestório, ele é formado por músculos lisos. Então, e esses músculos lisos, eles são de movimento involuntário, a gente não tem controle sobre eles, tá? E a questão 5. Quando uma pessoa sofre um acidente e, em decorrência dele, perde os movimentos parciais ou totais do corpo, que tipo de tecido foi lesado? Foi lesado o tecido nervoso. Por quê? Porque é esse tecido nervoso que é responsável por conduzir estímulos e por respostas a esses estímulos, tá bom? Então, era isso. Agora vamos ver qual é a tarefa de casa da semana. Vocês vão fazer a tarefa 5 sobre tecidos, na página 45, os exercícios 4 e 7, e na página 46, os exercícios 8 e 9, ok? Então, façam, eu estou no WhatsApp para tirar dúvidas, e depois de feita a tarefa de casa, vão assistir o vídeo de correção. Até já, pessoal!